Bem-vindos de volta e hoje eu estou aqui para falar com vocês de um assunto muito importante e que muitos de vocês estavam me perguntando. Eu sei que demorou, mas finalmente chegou, porque quando a gente traz um assunto, a gente quer trazer com qualidade. Então, hoje a gente vai falar sobre escola, como funcionam as escolas aqui nos Estados Unidos. Como eu tenho um irmão mais novo, eu não estou indo para a escola, gente. Sei que muitos de vocês acham que eu estou indo para a escola, mas não estou, já tenho 19 anos, já me formei. Então, nesse caso, é um pouquinho mais da experiência do meu irmão. O meu irmão, ele tem 8 anos de idade e ele está indo para a escola nos Estados Unidos, o que é o sonho de muita gente, era o meu sonho. Infelizmente, não deu tempo de eu participar, mas eu fico muito feliz em ver ele tendo essa experiência e eu vou passar para vocês como funcionou todo esse processo de matrícula e como que está sendo a experiência dele em si durante as aulas. Então, vamos começar do começo, né? Eu montei para vocês meio que uma ordem cronológica dos eventos, acontecimentos, do que você precisa fazer passo a passo, desde achar a escola, o bairro onde atende a escola que você quer, até como está sendo o dia a dia, como é levar e buscar, todas essas informações você vai ver no vídeo de hoje, então é bastante coisa, fica atento, presta atenção em tudo que eu estou te falando, tá? Ficou com dúvida? Manda um comentário, mas tá bem completinho o vídeo de hoje, até porque é um vídeo muito importante. Então, começando do início, você precisa pesquisar sobre as escolas, porque aqui tem sim escola com pontuação boa, escola com pontuação ruim. Então você tem que ficar atento a isso para ver qual escola atende o lugar que você vai morar. Isso eu já até cheguei a falar com vocês no vídeo do nosso aluguel, como foi o aluguel aqui dos Estados Unidos, como a gente fez para alugar, ou no seu caso, se você for comprar um imóvel. O que aconteceu? Lá eu expliquei para vocês que a gente deu uma pesquisada em todas as nossas necessidades, quantos quartos, localização, e a gente usou o Zillow. O Zillow também consegue estar te guiando a respeito da escola, até porque eles têm meio que uma parceria com outro site que dá nota para as escolas, que é conhecido como Grade School. Então, quando você vai lá e seleciona uma casa, gostei dessa região, gostei dessa casa, você vai dando uma olhada lá, ele mostra lá escolas próximas, escolas que atendem, e o ranking daquela escola, qual que é a nota? Se é nota 7, se é nota 5, se é nota 10. Então, você tem que estar sempre de olho nisso, qual que é a nota da escola, tá bom? Então, fica atento, porque não tem como falar pra vocês, essa escola aqui é boa, porque não é igual no Brasil, essa escola é boa, você pega o seu filho e você leva lá. O lugar onde você tá, atende certas escolas, e são aquelas escolas, você não pode levar seu filho em outra, que fica, sei lá onde, tá? Então, fica muito atento nessa questão. Se você tem uma dúvida sobre isso, eu recomendo que você assista o vídeo do aluguel, porque lá eu explico muito melhor, não só sobre a questão de escola, mas sobre todas as outras necessidades de escolher o lugar que você vai morar, além da escola que atende, tá? Então, esse é o primeiro passo. Fica atento à nota daquela escola, tá? Ela influencia bastante. Se a escola tem nota boa, é porque ela é boa mesmo. Próximo passo é você saber a escola que seu filho vai estudar e entrar em contato. Então, a escola aqui, ela também funciona por idade. Então, tem o kindergarten, elementary e tem o high school. Geralmente o kindergarten e o elementary ficam na mesma escola. E o high school é uma escola separada, que se eu não me engano, acho que o high school é a partir de 14, 15 anos, eu posso estar errada. Mas o high school aqui é como se fosse o ensino médio, nono ano é ensino médio do Brasil, tá? E de baixo aí é o elementary e o kindergarten, perdão. Então, sabendo a faixa etária do seu filho, você sabe qual dessas duas ele vai entrar. Você vai entrar em contato com a escola que atende a região que você está morando, tá? Nesse caso de entrar em contato, você pode tanto ir até o colégio lá na recepção, conversar com eles, não foi o nosso caso, quanto mandar por e-mail. Gente, por e-mail é muito melhor. Pessoas têm que ficar indo e voltando na recepção. Provavelmente na própria recepção eles provavelmente vão falar, vamos entrar em contato por e-mail, porque acho que até pra eles deve ser complicado. Por e-mail você já resolve ali tudo no mesmo lugar, se faltou documento eles só te mandam, você pede, né? É uma conversa melhor, pelo menos minha opinião. Foi a forma que funcionou pra gente, tá? Então, você vai entrar em contato por e-mail e por lá você vai precisar enviar muitos milhares e zilhões de documentos para fazer a matrícula do seu filho. Então, eu anotei aqui para vocês e vou explicar melhor que documentos são esses e quais são, né? O que eles pedem, por quê. Então, para você realizar a matrícula, você precisa de encaminhar o passaporte dos pais e da criança, tá? Você precisa encaminhar certidão de nascimento, certidão de casamento, né, dos pais. Você precisa enviar um exame médico e comprovante de vacina. Aí, deixa eu dar uma pausa nessa parte. Nesse caso, não é o exame médico e o comprovante de vacina que a gente fez no visto. É outra coisa, mas aí eu vou explicar isso melhor, que é o próximo tópico que eu vou falar com vocês. Mas você tem que enviar esses comprovantes aqui. Que é tipo um formulário, tá? Você tem que enviar comprovante de residência, a pólice do seguro da sua casa, o histórico escolar a gente mandou do Brasil sem traduzir nem nada. Eles aceitaram, tá? Então não teve essa obrigação de fazer a tradução.
Comprovante de necessidades especiais, se for necessário. No nosso caso, a gente fez também, é um dos próximos tópicos, então preste atenção aqui que eu vou explicar direitinho como funciona se você precisar ter essa questão das necessidades especiais da criança. Você precisa encaminhar uma conta de luz ou de consumo e muitos outros formulários com informações da criança. Nesse caso, eu não vou nem especificar o que é cada um, gente, porque são 7 formulários diferentes, todos eles sobre algumas coisas da criança, então, contato dos pais, coisas assim. Só que um deles eu só vou entrar um pouquinho mais em parênteses aqui, que um desses formulários é sobre a linguagem da criança. Então, no nosso caso, a gente é imigrante, o Daniel, logicamente, ele ainda não é fluente em inglês. Então, um desses formulários é sobre isso, que aí entra até no programa do ESOL, que é outra coisa que eu também vou falar aqui, um dos próximos tópicos super importantes. Por isso que eu falei, esse vídeo, gente, tem muita coisa que a gente vai cobrir para vocês. Se vocês ficarem com dúvidas, só mandar aqui nos comentários, mas preste atenção, tá? Então, esses aqui são todos os documentos que eles pedem para você estar realizando a matrícula. Então é muito formulário, muita coisa para preencher. Se faltar alguma coisa, eles falam, faltou tal documento, manda aqui. Então você tem essa conversa direta aí por e-mail. Eu já até falei para vocês em outros vídeos aqui que nos Estados Unidos tudo é meio que por e-mail, tá? E-mail é uma coisa muito comum de se usar aqui para quase tudo. Maravilha. Agora que você já anotou, já viu todos os documentos, se não anotou, volte e anote tudo que você vai precisar para fazer a sua matrícula. A gente pode seguir. E eu tenho certeza que vocês ainda estão com na cabeça ali, mas que exame médico é esse que você está falando, Emily? Não entendi isso. Não é o exame que a gente fez no Brasil? Então que tipo de exame é esse? Vamos falar disso agora. Então, o que é esse tal de exame e vacina que eles pedem na matrícula para você encaminhar? É como se fosse um formulário, como eu comentei, e ele realmente é um exame e são vacinas que eles são feitos à parte, se necessário. O exame ele realmente é feito, as vacinas realmente, se a criança não tiver a vacina ainda, eles têm que aplicar a vacina. E ele é feito ou numa clínica especializada, você pode ir numa clínica e pagar, ou, no nosso caso, a gente foi numa clínica que é como se fosse do governo, que era uma central de imunização do nosso condado, no caso, mais especificamente falando. Então, nessa central, a gente não precisou pagar nada, foi tudo totalmente gratuito, a gente só precisou ali agendar, e nesse agendamento, a gente chegando lá, tivemos que levar alguns documentos esses que a gente sempre tinha que estar em mãos, era o passaporte, ou se você já tiver com o seu green card também, você pode levar o seu green card, né, documento de identificação da criança e dos responsáveis também. E a gente também levou ali a carteirinha de vacina dele, do Brasil mesmo, gente, porque não temos daqui fazer o quê, né, paciência. Além disso, desses documentos que eles pediram, a gente também levou o comprovante lá do exame médico que a gente fez no Brasil por conta do visto. Não foi algo que eles solicitaram, mas a gente associou uma coisa com a outra. Vamos levar, né? Melhor levar, mostrar lá que... Porque quando a gente fez o exame médico, ele passou lá as vacinas pro site, não sei o que, a gente tem aqui um comprovante de que a gente fez esse processo. Então a gente levou, mas não foi algo que eles solicitaram, tá? A gente fez agendamento, chegou, levou tudo isso, ficamos ali aguardando, inclusive tinha gente lá que falava espanhol, tá? É uma coisa que eu sempre falo aqui nos vídeos, que parece que aqui na Flórida, todo lugar que você vai tem inglês e espanhol, ou português também. Então, se você tiver ali problema com a língua, você conseguia se virar lá no espanhol também. Entramos e eles fizeram primeiro um exame físico. Esse exame médico, ele, na verdade, é um exame físico. Então, questão de audição, questão da visão e algumas coisas físicas, tipo esticar o braço, ver se ele tem a mobilidade boa. Foi esses exames que fizeram nele. E depois eles foram lá, analisaram as vacinas e viram que tinha 2 vacinas faltando que eram necessárias, obrigatórias para ele estar iniciando a escola. Não lembro agora quais eram as vacinas e, na verdade, nem faz muito sentido eu falar para vocês quais, porque aí depende muito da carteirinha da criança. Pode ser que a gente realmente só não tenha dado no Brasil, porque ainda não era a fase, não estava na idade. Então, aí realmente vai de acordo com o que eles analisaram lá, do que é obrigatório aqui, o que não é. Então, eu sei que eram 2 vacinas, e realmente vacinas comuns, se não me engano, até tem no Brasil também, tá? Então, ele tomou as 2 vacinas, tudo isso foi gratuito. O atendimento foi muito legal, o pessoal foi muito atencioso, as médicas em si só falavam inglês, então eu tava lá acompanhando. Mas elas gostaram muito do Daniel, não tem quem não goste, né? Falaram que ele foi um príncipe. E no fim ele até ganhou um pirulito, porque ele ficou triste de ter tomado a vacina. Mas aí ela ficou, não, desculpa, deu um pirulitinho pra ele, aí ele já ficou feliz de novo. Mas o atendimento em si foi bem bacana. Eu não sei se a gente tem fotos ou vídeos, mas se tiver eu coloco aqui para vocês darem uma olhada também. E feito todo esse processo, eles geram como se fosse um formulário, que a gente até tem acesso depois, justamente para poder encaminhar para a escola para estar finalizando aí a matrícula. Seguindo para o próximo tópico, que eu diria até que esse é um tópico extra, que é o tópico das necessidades especiais.
Esse tópico se aplicou pra gente porque o meu irmão é TEA, ele tem o autismo nível 1 de suporte. Então, lá no momento inicial da matrícula, a gente comunicou isso para eles. E aí, depois, uma equipe especial ali da escola entrou em contato pedindo mais informações pra gente, ou seja, os laudos, essas questões médicas sobre o caso dele, tá? Então, se seu filho, você vai matricular, ele tem algum tipo de condição especial, você pode alertar a escola e depois eles vão entrar em contato pedindo mais informações para poder cuidar melhor da criança. Então, nesse caso, eles entraram em contato depois e a gente levou não, a gente mandou para eles de novo por e-mail todos os laudos médicos necessários. A gente já estava esperando fazer algo assim, tanto que a gente pediu para a médica do Daniel já até fazer os laudos em inglês. Eu não sei se é obrigatório mandar em inglês, porque a gente mandou o histórico escolar em português mesmo. Mas se você tiver inglês, melhor ainda, já facilita o trabalho deles também. Então, como a gente já mandou em inglês, eu não sei se era obrigatório mandar. Se você mandar em português e tiver que ser em inglês, eles vão te avisar. Já saiba disso. Então, como contato ali é por e-mail mesmo, se ficou faltando alguma coisa, qualquer coisa, eles sempre estão ali solicitando para você enviar ou corrigir, tá? Então, no nosso caso, a gente só realmente encaminhou esses laudos, tudo isso, e eles falaram que iam averiguar e passar para a equipe ali do colégio que lida com esse tipo de questão especial. Podemos continuar. E agora, depois que você enviou todos os documentos, era questão de médico, de vacina, laudo especial, laudo normal, todos esses formulários gigantescos que você tem que preencher. Enviado tudo isso, a gente ficou num limbo de zero informações, porque a gente fez tudo isso acho que um mês antes de antecedência dessas aulas, mais ou menos. E depois que enviou, só falaram, ok, muito obrigada, a gente ficou esperando, mas nada aconteceu. Aqui foi meio que em cima da hora. Praticamente uma semana antes das aulas começarem, a gente começou a receber novas informações sobre lista de materiais e alguns vídeos informativos sobre como ia funcionar o início das aulas. Então a gente ficou um tempo ali meio que no escuro esperando acontecer alguma coisa. Mas é porque foi meio em cima mesmo. Então, uma semana antes, a gente recebeu ali a lista de materiais, a gente recebeu que o Daniel ia para o 3º ano, e a gente também recebeu algumas informações da professora. A gente achou bem bacana isso. Assim como a gente recebeu a data de visita da escola. Então, a gente ia poder ir um dia junto com o Daniel visitar a escola, conhecer a professora, entender como funciona lá também. Mas, pulando isso um pouquinho, a gente recebeu ali a lista de materiais e eu vou falar sobre isso com vocês também. Além da lista de materiais, a gente também recebeu alguns aplicativos que a escola utiliza para entrar em contato com a gente, enfim. Eu vou explicar melhor. Então, vamos lá. Essa lista de materiais, ela ficou disponível e o que eu achei muito bacana é o quê? Que eles já deixam literalmente uma lista meio que pronta. E aí você pode escolher onde você quer comprar. Se você quer comprar da Amazon, do Walmart, do Target, você clica lá, ele já tá com a lista pronta, você pode mandar entregar na escola e acabou. Só que assim, pra gente, a gente achou melhor a gente ir nos lugares, porque a gente começou a fazer ali um levantamento de onde era mais barato, qual item era mais barato aonde. Então a gente que comprou mesmo cada um dos itens, a gente tinha a lista, foi comprando. E além disso, a gente achou melhor comprar porque a gente poderia também etiquetar os materiais. Se a gente só mandasse entregar na escola, não sei como que eles iam fazer para definir de qual aluno é o quê, como é que funciona isso. Então, como a gente ficou meio confuso nisso de mandar e entregar, a gente resolveu comprar por nós mesmos, trazer para casa, deixar tudo bonitinho, etiquetar com o nome do Daniel, com a turma dele, e depois a gente levaria no dia de visita da escola, que eu comentei para vocês também, que a gente recebeu essas informações todas uma semana antes de começar as aulas, tá? Então, além da lista de materiais, como eu comentei para vocês, eles liberaram alguns aplicativos que eu listei aqui para vocês explicar por quê, que aplicativos, como assim, precisa de aplicativo para começar as aulas? São aplicativos que auxiliam aí o dia a dia dos pais e dos alunos, tá? Então, os aplicativos que eles nos liberaram eram um aplicativo de comunicação com a escola e com a professora. É tanto aplicativo quanto o site, isso que eu tô falando para vocês, tá? Então, esse aplicativo, ele era o Parent Square. Então, eles dão lá um acesso pra gente, tá em contato com a escola. Outro aplicativo que eles deram também era um para você planejar e explorar a carreira do aluno, então, o futuro profissional dele. A gente acha que esse é um aplicativo para os alunos um pouquinho mais velhos, tá? Mas não sei, eles deram acesso pra gente e ele se chama Shallow. Outro que eles passaram é um aplicativo para você pagar taxas escolares. Como assim taxas? Não é uma escola pública, Emily? É sim, mas por exemplo, se tiver algum tipo de evento especial, como passeio escolar, aí é a parte, e aí você usa esse aplicativo para fazer os pagamentos, e o nome dele é School Cash. Outro aplicativo liberado foi um de voluntariado da escola. Então, um aplicativo, um site onde você pode se voluntariar para auxiliar lá dentro do colégio.
e ele é chamado de Athens School Volunteer. Por fim, tem um local, site, que você registra para você estar utilizando o ônibus escolar também, que é um dos próximos assuntos que a gente vai comentar agora, além do aplicativo para você estar monitorando o trajeto do ônibus escolar. E também tem o próprio site da escola, onde eles colocam lá notícias, novidades e informações gerais da escola, e também a questão do que eles vão comer no dia a dia. Então a gente tem ali de segunda a sexta todo o cardápio do almoço e café da manhã que os alunos vão ter na escola daquela semana. Maravilha! Agora que vocês já ficaram sabendo sobre que você tem ali o site, o aplicativo do ônibus, eu já vou puxar isso e explicar para vocês como funciona o acesso ao ônibus escolar, o famoso School Bus amarelinho que todo mundo conhece, tá? Então, para você ter acesso ao School Bus, você tem que ir nesse site para você fazer o cadastro e ver se você é elegível para usar o ônibus. Mas como assim? Por quê? O que pode me impedir de usar? Se você mora muito próximo da escola, lá eles especificam, né, uma distância mínima, você não tem o acesso. Tem que ser crianças que moram um pouquinho mais distante, e até faz sentido, né? Se você está bem pertinho da escola, você tem outras formas de poder ir. Então, como os ônibus também são limitados, não tem 50 ônibus disponíveis, eles dão essa oportunidade para as crianças que estão mais distantes do colégio. Então, lá você tem que preencher também mais alguns formulários, enviar, e aí eles te falam se, ok, tudo certo, sua criança pode estar utilizando o ônibus escolar. E aí você vai receber o acesso do aplicativo também, onde, como eu falei, você monitora o ônibus, se ele está chegando, se ele já chegou na escola, enfim, tá? Então, isso é um detalhezinho a mais que você tem que fazer. E a gente fez ali, ó, uma semana antes de começar as aulas, porque foi quando a gente recebeu todos esses sites, aplicativos e acessos da escola. A gente teve essas informações, tá? Então, é isso. Seguindo, finalizando essa parte de aplicativo, de comunicados, chegou o dia da visita na escola, onde a gente foi conhecer as salas, foi conhecer o ambiente, e já deixo claro aqui para vocês que é praticamente o único dia em que a gente, né, os pais, os familiares, podem entrar na escola. Tirando isso, a gente não passa da recepção depois. Então, organize na sua agenda, ele já avisou ali uma semana antes, mas já se organiza, e próximo ao início das aulas, você vai ter que ir lá na escola com seu filho. É muito bom que você vá para você entender, conseguir guiar ele, auxiliar ele também. Ainda mais a gente que está chegando agora, a primeira experiência na escola americana. Então fomos todos juntos para entender como funcionava e também para matar aquela curiosidade. Como será que é uma escola americana? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês de como foi essa experiência do dia de conhecer a escola e tudo que a gente precisou fazer também. Então esse dia ele é realmente para você se familiarizar, a criança também, e você também conhecer a professora. A gente chegou lá, estava bem cheio, tinha bastante gente, e a gente foi até a sala da professora. Ela pediu pra gente preencher mais alguns formulários para entregar para ela na hora, e tinha outros formulários que a gente teve que levar e preencher em casa pro Daniel levar no primeiro dia de aula também. Então, gente, o que mais tem para fazer para começar a escola é formulário, gente. Vocês vão se cansar de tanto formulário que vocês vão ter que preencher, mas é importante, né? Então a gente foi lá, preencheu os formulários, conheceu a professora, levamos os materiais que a gente comprou, lembra que eu comentei? A gente levou, organizou lá bonitinho, tinha a mesa das crianças. Foi assim, muito bacana, a professora muito fofa, muito gentil com a gente. O Daniel tava até meio animado, ansioso, ele não sabia nem o que fazer, nem o que falar, mas foi muito bacana, a gente conheceu a sala de aula dele, a gente conheceu ali até alguns coleguinhas dele que eram brasileiros também, falavam português. Então aí vale dizer, né, uma das escolhas aí de morar na Flórida era isso também, não só o apoio pra gente, mas o apoio pro Daniel até na sala de aula. E a outra coisa aí, ó, já tô até puxando o assunto do próximo tópico, que é essa ajuda na sala de aula, por ele estar começando agora, ser imigrante, ainda não falar inglês. Ele tem colegas brasileiros na sala de aula, gente. Não tem o que dar errado. O Daniel ainda adora uma criança para poder brincar e ainda ajudar ele, melhor ainda. Então a gente foi lá, conheceu tudo bonitinho e fizemos um tour pela escola. Eu acho que a gente tem alguns vídeos aqui, fotos talvez, eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada também. Estamos andando aqui pelos corredores e a gente viu aqui, ó, tem salas que são tornado shelter, que é a mesma coisa, né, que é uma sala segura. Caso tenha algum tornado durante as aulas, né, alguma emergência, eles vêm para essas salas específicas, que provavelmente, né, deve ter uma estrutura específica para comportar, né. Mas a gente conheceu, por exemplo, a quadra, o parquinho e o refeitório, que era uma parte muito importante também.
Só que tava uma bagunça no dia, porque o que acontece? Lá no refeitório, eles fizeram como se fosse um dia de evento, então eles juntaram lá as mesas pro pessoal que promove os eventos extracurriculares, vamos dizer assim. Que são os eventos que acontecem depois que a aula termina, que você pode cadastrar o seu filho, como, por exemplo, jogos, aí você tem lá artes marciais, futebol, tem várias coisinhas assim para as crianças poderem fazer, coisas artísticas também, só que eles são feitos à parte, tá? Eles são cobrados à parte, mas a criança fica lá um tempinho a mais na escola, tá? Então aí você pega lá os flyers, os panfletos de todos eles para entender melhor, tem preços, datas, tudo certinho. Mas foi bem bacana, tava uma bagunça, mas as crianças estavam todas animadas. A gente conheceu também ali a biblioteca, a escola tinha uma biblioteca, uma informática. Então a gente já conseguiu se localizar melhor e entender como que iria ser aí o dia a dia do Daniel. Então, a gente fez esse tour, voltamos para casa e demos uma olhada nos documentos que a professora entregou pra gente, tanto que a gente tinha que preencher, tanto alguns documentos informativos que falavam, por exemplo, do dia a dia do Daniel, então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, quais as aulas que ele tem, quais os horários dessas aulas, que horas que ele almoça, quando que a aula começa, quando que a aula termina, tanto que tem um dia da semana que a aula acaba mais cedo, tá? Então a gente já levou para casa todos esses papéis e além disso a gente já tinha acesso até um calendário de todo, eu ia falar anual, né? Mas é que aqui a aula começa no meio do ano. Então como se fosse um calendário anual de todos os eventos que vai ter na escola, eventos especiais, festas, dias que ele tem que ir vestido diferente, ou feriados mesmo, dia que ele não vai ter aula, como por exemplo Natal, aqui tem o Thanksgiving. A gente já recebe um calendário inteiro do ano inteiro escolar dele. A gente já fica meio que ciente, já pode se preparar, se organizar na agenda. É bem bacana mesmo, bem organizadinha essa parte do calendário, eu achei muito legal. E outra coisa importante é que esses documentos que a gente precisou preencher lá no dia com a professora, na visita, tinha tanto inglês, espanhol e português, tá? Então a gente respondeu em português mesmo. Mesmo o que estava escrito em inglês, a gente colocou em português, ninguém reclamou. A dificuldade é nossa, a gente já faz português mesmo, aí a professora vai lá e traduz, mas enfim, como tinha essa opção em português, a gente já ficou até um pouquinho mais confortável também. Mas foi muito bacana, foi uma experiência bem divertida esse primeiro dia da visita. E ver as crianças animadas deixou a gente animado. O Daniel, inclusive, né, começou a ficar mais ansioso para iniciar as aulas. Ele já estava, mas ele ficou mais ansioso ainda por ver os amigos dele, quem mora aqui no condomínio, né, as crianças daqui também estudam lá, então ele ficou animadaço. Mas aí vem a parte meio que sincera dos pais, né? Os pais ficam preocupados em ver o filho que não fala inglês, imigrante, acabou de se mudar, ter que ir para a escola sozinho, ter essa liberdade, né, essa autoridade de ir sozinho para a escola, ter que estudar, entender o inglês. Os pais ficam preocupados, mas vamos para o próximo tópico que eu vou confortar um pouquinho mais vocês, porque eu entendo essa preocupação, né? É uma situação, você se coloca no lugar da criança e fala, gente, como que eu ia fazer? Professora só fala inglês, eu não entendo inglês, como é que meu filho vai conseguir estudar? Como é que ele vai fazer amigos? Mas respira, senta, calma, porque olha, para a criança é muito mais fácil do que é para a gente. Então vamos falar de como funciona com a questão do carro, porque na primeira semana a gente levou e buscou o Daniel de carro, até porque era semana de adaptação, enfim, a gente queria ficar mais seguro e até levar ele. De qualquer forma, vou explicar para vocês como que funciona, tá? Então, cada escola muito provavelmente tem a sua forma de organização, porque assim, é bastante gente que leva os filhos de carro, então, vou ser sincera, é uma fila ali que você fica 40 minutos esperando para poder deixar a criança, tá? Então, você tem que se organizar com questão ao tempo, porque bater o sinal a criança tem que ir. Se você quiser que a criança tome o café da manhã, ela tem que chegar antes de bater o sinal, porque o café da manhã é antes, bate o sinal, já não dá mais para pegar mais nada, tá? Então, para você levar e buscar a criança de carro, você tem uma plaquinha que você pega lá no dia que a gente foi conhecer a escola. Uma das coisas que a gente trouxe para casa era essa plaquinha que você põe no carro. Quando você vai buscar a criança, tem um nome, o pessoal olha, chama ele
como se fosse quando você vai no Brasil chamar a sua criança pra buscar ela, mesma coisa. Eles vão ler o nome da plaquinha no carro e falar, Daniel. Aí o Daniel vai lá e entra no carro. E pra deixar eles, quando você tá na fila, chegou ali no local onde as crianças têm que descer, normalmente eles têm ali alguns ajudantes que vão lá, abrem a porta e direcionam a criança. É uma gracinha, gente. Olha você. Sou eu. Eu que tô fazendo. Você fez. You have arrived. Pode ir, Melhor viagem. Ó, ele vai abrir a portinha pra você. Os amiguinhos Ó. vão abrir aqui. Boa aula. Dá um beijo pra mãe. Tchau. Chama, filho. Pai. Qualquer coisa a gente tá aqui. Fica tranquilo. Pede ajuda, tá? Pede... Vamos! Tchau! Uau! Boa aula. Vamos dar a minha lancheira. Vamos dar um abraço na bandeira. Have a good day, guys. Have Have a good day. Thank you, you. Lá. Tirando a parte do carro, na semana seguinte a gente deixou o Daniel se aventurar e ir de ônibus. Ele tava super ansioso pra ir de ônibus porque ele adora uma bagunça, né? Imagina o tanto de criança que vai ter no ônibus, né, gente? Ele tava super ansioso. Ônibus! Ônibus! Maria vai ir. Tchau, Daniel! Tchau, filho. Então, para você ir de ônibus, o que acontece? Você tem que ficar antenado no aplicativo para saber quando é que o ônibus está chegando na sua localização. Mas eu vou ser sincera sobre isso também. O aplicativo funciona quando ele quer. Então você tem que ter ali mais ou menos em média na cabeça que horas que esse ônibus vai passar ali onde você mora. A gente mora aqui no condomínio e o ônibus ele para aqui dentro do condomínio mesmo. E, geralmente ele para, se eu não me engano, às 8 horas. E a aula começa às 8h45. Então, ele para aqui, pega as crianças, ele passa ainda em alguns outros condomínios e ele chega lá super em cima da hora, normalmente. Até aí, tudo bem. E quando é para voltar para cá, voltar para casa, não é muito pontual. Eu ia falar em cima da hora, mas é pontual, gente. Ele não é pontual, ele, na verdade, atrasa bastante. As crianças ficam bastante tempo esperando o ônibus chegar na escola para trazer elas para casa, tá? Assim, apesar disso, eu vou ser sincera que as crianças gostam, porque por conta disso a escola dá algumas bonificaçõezinhas ali para as crianças, dá um dinheirinho de escola que eles podem usar e gastar depois, dá lanchinho extra, e as crianças além disso ficam brincando, né, umas com as outras. Então, para a criança não tem nada de ruim, só é ruim para o pai que fica lá em casa esperando, meu Deus, esse ônibus não chegou ainda. Mas é muito bom você ter ali o aplicativo do ônibus em mãos, porque aí você fica rastreando isso. Mas, como eu falei, nem sempre o aplicativo funciona. E eu vou até puxar para um vídeo que eu já fiz aqui no canal, que é o vídeo sobre o nosso celular aqui nos Estados Unidos, né, a linha de telefone celular, onde eu falei que a gente comprou um relógio para o Daniel, em que a gente consegue estar rastreando ele. Isso ajudou bastante, porque como o aplicativo não funcionava às vezes, a gente conseguia ver onde o Daniel estava pelo relógio dele. Então fica aí a dica, se você quer entender melhor sobre isso, volta lá no vídeo de como a gente conseguiu aí a nossa linha de telefone nos Estados Unidos, tá bom? Então, além do ônibus e além do carro, a outra modalidade que as crianças podem ir e voltar da escola é o que eles chamam de walkers, o que a gente achou uma gracinha, gente, porque o que acontece? A escola, ela está localizada praticamente ali dentro de um condomínio, então tem gente que mora ali literalmente do lado da escola e vai andando, eles têm um acesso a um portão especial e eles vão andando para a escola. Então você vê muitas crianças indo andando com a mochilinha, tem crianças que vão de patinete, de bicicleta,
E assim, é uma gracinha, parece coisa de filme mesmo. Então você tá levando seu filho de carro, você vê o pessoal indo de bicicleta, indo com os pais de mãozinha dada. Gente, é muito, muito bonitinho mesmo, é uma gracinha. Então tem várias opções a qual o seu filho, você pode levar ele ou você pode mandar ele para a escola, tá? É bem, bem bacana mesmo, a gente achou muito legal tudo isso, parece coisa de filme mesmo. Perfeito, agora que vocês já sabem como funciona para levar o seu filho ou buscar ele da escola, enfim, todas as modalidades que eles têm, eu quero falar um pouquinho mais para vocês sobre o dia a dia mesmo, durante as aulas, o que a gente reparou, né? Porque quem realmente está estudando lá é o Daniel. Mas a gente percebeu que ele vem com bastante lição de casa. Aí a gente reparou, né? Eles vêm com. Pedem pra gente imprimir um monte de folha, vem bastante folha de atividade. Então, assim, se prepare para ter uma pasta só para guardar coisas do seu filho, tá? Das atividades dele, enfim. E ele chega em casa sempre com as atividades da semana inteira. Então, ele entrega todas as atividades, por exemplo, na sexta, e na próxima segunda ele já volta com atividade, lição de casa da semana todinha para fazer, tá? Então, aí é uma questão de organização. Então, ele não gosta de parar e fazer lição de casa, porque, pensa, ele chega com um monte de criança, a primeira coisa que ele quer fazer é ir pro parque brincar. Mas tem que se organizar para fazer tudo bonitinho. A gente recebeu, né, no dia que foi visitar o colégio com ele, nos folhetos escrito como funcionava a questão das notas, né, as grades que eles chamam aqui. Então, a lição de casa tem um peso muito grande nisso. Então, é sempre bom você auxiliar. E assim, tá sendo até bom pra gente ter que ajudar ele com a lição de casa, porque a gente aprende junto, né? Afinal, a gente tem que aprender. E agora, o dia a dia dentro da sala de aula em si, o que o Daniel tem contado pra gente é que ele tem uma amiga que fala ali português, como eu falei, né? Além dessa amiga, tem outras crianças na sala dele que falam português também, e auxilia ele no dia a dia, porque realmente ele ainda não sabe falar e entender o inglês, assim como eu consigo. Ele tá aprendendo agora, o que vai ser muito bom pra ele vai ser melhor do que todo mundo aqui em casa. Mas agora, nesse começo, também é difícil pra ele compreender o que a professora tá pedindo, o que ela tá explicando. Então, por conta disso, lá na escola eles têm o que a gente chama de anjos. E aí, essa amiguinha dele é como se fosse o anjo dele. Ela fala português e inglês fluentemente. E ela auxilia ele na sala de aula, então ela traduz pra ele, explica pra ele o que aquilo significa, pra ele aprendendo aos poucos e logo, daqui a pouco, ele vai ser o anjo de alguém também. Mas é bem bacana, porque ela ajuda ele não só dentro da sala de aula, mas no dia a dia em si. Então, no refeitório, quando ele vai comer alguma coisa, ou teve um dia desses que ele acabou ficando doentinho, tava com gripe na sala de aula, e ela ajudou ele, levou ele até a enfermaria, para poder explicar junto com ele o que ele estava sentindo. Então é muito bacana isso que eles têm para auxiliar aí os alunos que ainda não são falantes da língua inglesa, tá? E, inclusive, já falando dessa parte da enfermaria, se o seu filho se sentir doente ou alguma coisa, eles são bem atentos a isso. O que eles pedem você percebeu que seu filho não tá muito legal? Veja se ele tá com febre. Se tiver febre, eles já pedem para não mandar pra escola, só comunicar a professora lá pelo aplicativo, tá? Agora, você viu que ele, sei lá, tá só espirrando, tudo, mas tá ok. Você avisa, meu filho parece que ele tá um pouquinho resfriado, não sei. Se vocês puderem ficar atentos, eles falam ok. Eles vão ficar atentos ao seu filho, vão verificar se ele não tá tendo febre. E se tiver febre, que foi o caso do meu irmão, que durante a aula ele começou a se sentir mal, aí eles avisam, eles ligam pra você. No caso, a ligação foi em inglês mesmo. Eu atendi e falam, o Daniel tá aqui, ele não tava se sentindo muito bem. Vocês conseguem vir buscar? E aí a gente fala, não, vamos sim, tudo ok. E a gente buscou ele na recepção. Então é bem bacana, eles deram esse cuidado aí pro Daniel dessa semaninha. Porque é só começar as aulas, todas as crianças do condomínio já estavam doentes. Vocês sabem como é, no Brasil é igualzinho. Mas esse dia a dia é muito bacana. Além da sala de aula, das lições, outra coisa que é muito interessante de comentar para vocês é a respeito do refeitório. Porque, como muitos já sabem, as crianças almoçam lá na escola. Tem o café da manhã, logo antes da aula começar. Então, se a criança chegar mais cedo, antes do sinal tocar, consegue tomar o café da manhã. E tem o almoço, tá? E você consegue ver o cardápio dos dois lá no site da escola que eu comentei antes. E aí eu quero explicar melhor para vocês como funciona, né? Essa questão da alimentação no colégio, porque era uma grandíssima dúvida pra gente. A gente só vê isso em filme, a gente não sabe como é de verdade, né? E eu vou ser sincera pra vocês. Pra quem vem do Brasil, é complicado, porque a gente tá acostumado ali com o almoço do arroz e feijão. E aqui é tudo fast food. É pizza, é hambúrguer, sei lá, como se fosse bolinha de queijo. É umas coisinhas assim bem, praticamente um snack. Então eu nem consideraria como almoço, gente. Imagina ter que comer pizza todo dia, deve ser uma delícia, mas pra almoçar você vai sentir falta do arrozinho e do feijão, né? A gente tem até aqui uns vídeos exclusivos
no refeitório explicando, né, ela explicando como mostrando ali como que você pega os lanches, suquinho, tudo. E aí o que acontece? Pelo que a gente está entendendo, que o Daniel está falando pra gente, eles têm ali duas opções de lanche que você pode pegar. Então tem o lanche, por exemplo, para quem não come carnes, aí não tem nada de carne, tem lanche para quem come carnes. E você pega e escolhe o que você vai comer e senta e come. Você não pode levantar e repetir. Então o que você pegou é o que você vai comer. E se você não comer, vai pro lixo, tá? Teoricamente você não pode nem trazer para casa. Eu não sei porque o Daniel tem trazido para casa. Mas pelo que ele falou pra gente nos primeiros dias, não podia nem trazer. Não sei se é porque ele tá levando a lancheirinha, ele dá um jeito de botar ali dentro. Mas, no geral, a criança tem que ficar muito atenta. Então agora, nesse comecinho, o Daniel não estava entendendo nada, se ele podia repetir, se não podia, daí ele não pegava direito. Então vocês têm aqui, eu vou colocar para vocês aí vídeos exclusivos de como funciona lá na escola do meu irmão, para vocês entenderem um pouquinho melhor. A gente ainda está se adaptando a toda essa novidade também, mas assim, é um dia a dia novo, é uma cultura nova que a gente está se adentrando. E vamos entender, né, como funciona tudo isso. Mas o Daniel tá adorando isso, é o que importa, até porque é ele quem tá lá dentro, né? Ó, vou fazer um vídeo para vocês mostrarem para as crianças como é a comida da cantina. Aqui tem um hot pocket, que é um sanduichinho, ou você pode comer a pasta com frango, tá vendo? Aí você pode escolher um desse ou um desse. Aí o vegetal, ou é a batata, ou é o espinafre, ou tem uma salada que tem isso daqui. Agora, se você pegar desse daqui, você não pode pegar esse daqui. Esse daqui é para quem não gosta daquilo ali. É só um biscoito, um iogurte e um negocinho de turkey, de peru. Aí tem suco. E antes disso aqui nesse aqui que tá fechado, tem o leite. Então eles entram por ali, pegam o leite, depois vem pra cá, ó. Aqui é leite de morango, chocolate e leite normal. Aí aqui tem a comida, que eles podem escolher uma das duas opções. Os vegetais, tá vendo? Ou a salada. E isso daqui, só quem pega esse, não pega aquele. Pode pegar esse e a salada, mas não pode pegar o prato principal. E o suco, então vocês expliquem para as crianças. Ó, esse daqui é um sanduichão de queijo. Uma coisa diferente do dia a dia do imigrante na escola americana é o ESOL que eu comentei com vocês antes. Então, o ESOL, ele é como se fosse uma classe extra, mas durante o período de aulas, tá? Em que a criança imigrante que não tem a língua inglesa ainda, ela vai ter um acompanhamento especial. E aí a gente solicitou isso pro Daniel justamente porque ele não tem o inglês ainda. E assim, pelo que ele falou pra gente, teve um dia que chamaram ele pra ir pra uma sala diferente para fazer uma prova de inglês, a qual essa prova a gente recebeu os resultados e diz justamente qual nível ele tá e explica que eles vão estar auxiliando ele até ele ter aí a proficiência da língua inglesa, né? Saber falar e entender o inglês corretamente, para ele conseguir se virar sozinho, vamos dizer assim. Então, isso ainda é meio novo pra gente. Talvez eu possa até trazer um vídeo no canal depois, que ele já tiver mais tempo na escola, já tiver passado por provas ou até eventos especiais. Eu posso vir aqui contar pra vocês como são esses eventos, essas provas. Porque tá só no começo, é praticamente um mês de aulas que já se passou. E a única novidade que a gente tem até agora, que é depois de 3 semanas de aula, a gente recebeu esse retorno aí do ESOL. Então a gente vai ver se realmente vai funcionar, como vai ser. Vamos receber o feedback do Daniel, né? Até porque a gente precisa dele falando pra gente como é que tá sendo. Mas vamos ver como funciona. Eu acho isso uma coisa muito bacana, esse apoio aos imigrantes. Primeiro, assim, eu não sei se são todas as escolas americanas aqui que tem isso, ou se é porque a gente tá na Flórida e realmente aqui tem muito brasileiro, muito latino, né? Então, é uma questão importante de vocês pesquisarem também. Eu não sei, realmente, eu acho que a gente tem essa facilidade por estar aqui na Flórida, porque aqui tem bastante coisa assim de imigrante. Mas é bom dar uma pesquisada a respeito também. Como vocês sabem, a gente está aqui no canal para falar sempre verdades para vocês, tanto o lado bom das coisas quanto o lado ruim delas. E quando se trata de escola, uma coisa que vem muito à tona é sobre o bullying também. Não só pelos filmes, mas porque a gente sabe que é uma realidade até mesmo no Brasil. E aqui também existe, gente. Existe bullying e não é só igual aquele bullying cinematográfico, é um bullying real, tá? Infelizmente a gente teve essa experiência, não foi com o Daniel, foi com um dos colegas dele. E o bullying existe mesmo.
Mesmo para crianças de ali, no máximo, acho que até 10 anos de idade, que é ali a faixa etária da escola do Daniel, 10, 12, sei lá. Mesmo com essas crianças menores, existe o bullying, por incrível que pareça. E aí teve aí esse episódio, aconteceu dentro do próprio ônibus escolar, mas, pelo que a gente está sendo atualizado, a escola já está tomando providências bem rápido, tem gravações, o ônibus ele é gravado, isso é uma coisa muito boa, mas é um medo e é um medo real. Então, a gente está vendo o que vai acontecer, como que está acompanhando esse caso, mas a escola disse que vai tomar as providências, que já conversou com os alunos, já separou os alunos, né? Porque o que acontece? No ônibus escolar daqui não é igual os pirueiros do Brasil, que tem a pessoa que dirige e o outro que fica acompanhando para ver se ninguém tá fazendo bagunça. É só o motorista e mais ninguém, e as crianças ficam lá tocando terror, tá? Então, realmente é diferente. A motorista, ela também já falou que vai deixar o menino mais próximo dela para poder analisar, não deixar ninguém chegar perto dele. Mas acontece, gente. O bullying é real, é no ônibus, pode acontecer na escola. E o que precisa fazer? Você tem que ir atrás. A escola pode fazer alguma coisa assim, mas você tem que saber o que aconteceu. Porque as crianças não falam. Isso é uma coisa que tá acontecendo muito aqui. A gente pergunta pro Daniel, e aí, como foi o dia na escola? Ele, legal. Ele não fala nada, não tá te chacoalhar. Ele assim, Daniel, fala, eu quero saber. Mas as crianças não falam. Então, é uma coisa a se ficar atento, porque é real e é preocupante e é para qualquer idade. Qualquer idade. Então, é complicado e acontece. Então, muito cuidado com isso, sempre fiquem muito atentos. Ensinem as crianças, né, para ter cuidado com isso. E, inclusive, o bullying, ele foi feito aqui, né, nesse caso que aconteceu, o episódio que aconteceu, foi com uma criança brasileira, que tem por volta de 5 anos, e a outra criança que fez o bullying era um americano. Então, não sei se era por conta disso, por conta de ser latina, de não ser, mas aconteceu. E era uma criança bem maior do que o pequenininho de 5 anos que foi lá e agrediu. Então, é complicado, gente. Vocês têm que estar atentos a isso, porque acontece, e tem que alarmar as suas crianças para tomarem cuidado com isso, tá bom? E, bom, tudo tem suas flores e não tem, acontece. Uma das coisas que a gente reparou também, né, que eu tava falando pra vocês do lanche escolar ali, do almoço, é que às vezes o Daniel ele volta com bastante fome pra casa, porque é o que eu falei, a gente tá acostumado com uma rotina de comer arroz e feijão, e ele tá só comendo lanche, a gente não sabe se ele tá conseguindo comer direito também, se ele tá conseguindo pegar o lanche direito, então é outra coisa que a gente tá aí tentando se adaptar melhor, porque não dá pra ele levar marmita, porque não tem onde aquecer. A gente tá levando pra ele, colocando lanches extras na lancheira. Porque, afinal, as crianças têm que ser independentes lá na escola. A gente não tá lá pra auxiliar eles e realmente eles são totalmente independentes lá. Pega o lanche sozinho, volta pra sala, tudo. Então é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, né? Colocar toda essa responsabilidade pra criança. Porque quando ela não quer, ela não faz. Então eles têm que aprender meio que na marra. Então, essa parte do lanche, para quem é brasileiro, eu acho que é um pouquinho complicada para as crianças que estão acostumadas a comer bastante comida, arroz, feijão, chegar na escola comer pizza. Eles começam bem, mas depois você vê que eles voltam com fome. Os coitados vêm para casa e a janta é 2 pratão. Então, é outra questão assim que eu acho que é um complicado a adaptação para quem está se mudando do Brasil para cá também. Pelo menos é o que a gente está reparando, tá? E passando agora para uma coisa que algumas pessoas me perguntaram antes de eu estar fazendo esse vídeo, que era sobre as escolas privadas. E sim, existem escolas privadas aqui nos Estados Unidos, mas a gente não sabe como é, não teve a experiência, porque a gente preferiu deixar o Daniel na escola pública, porque a qualidade da escola pública que é muito boa, tá? A gente foi lá, visitou, contei tudo isso aqui para vocês e assim, a gente gostou bastante, não tem comparação. Mas tem sim, se você se importa, você quer deixar o seu filho numa escola privada, você pode pesquisar a respeito. Às vezes é por questão, porque aqui tem muita escola privada que é religiosa, pode ser católica, enfim, tem aqui. E assim, a única coisa é que você tem que pagar. E para quem está começando agora, no nosso caso, estamos migrando, a gente não tem muito dólar para poder gastar com a escola. Se a gente tem a opção de ter escola de grátis, né, gratuita ali do governo, vem dos impostos, mas é teoricamente gratuita, e a qualidade é boa, né? Agora, se a qualidade fosse um pouquinho mais precária, a gente pensaria, sim, em colocar o Daniel numa escola privada. Mas como é bom, então a gente se alegra, vive feliz, é isso, os impostos que paguem. Mas eu não sei dizer pra vocês, a gente não teve essa experiência da escola privada, não conhecemos ninguém que tem experiência em escola privada, todo mundo aqui que a gente conhece que tem filhos, os filhos estão numa escola pública também.
Então, se eu ouvir dizer, conhecer, tiver algum relato, eu posso trazer para vocês melhor, explicar melhor se tem alguma diferença muito grande ou não, se é melhor, se é pior, tá? Mas, no geral, é isso. Como eu tô aqui, eu sempre passo a minha experiência para vocês, por isso que eu não vou falar sobre as escolas privadas, porque a gente realmente não sabe muito bem a respeito, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho certeza que deve ter sido um vídeo bem longo. Então, se você se esquecer de alguma coisa, volta lá, anota. Mas qualquer coisa já sabe, tem os comentários aqui do YouTube onde você pode me fazer as perguntas. Temos o Instagram também, que a gente já bateu 250 pessoas lá no Instagram, mas tá fraco, hein? Por YouTube, que a gente tá com quase 900 inscritos. Cadê, gente? Vamos lá no Instagram. Eu vou deixar o Instagram aqui na minha bio, aqui embaixo, na descrição, tudo. Segue lá no Instagram também, dá uma força pra gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada, pessoal.